ainda te falta? Para alguns, é o dinheiro. Para outros, a saúde. E há quem tenha tudo isso, mas ainda sinta que algo essencial está ausente. Fama, sucesso e riqueza não impedem que desafios inesperados mudem completamente a vida de alguém. Relacionamentos, planos e sonhos também podem ser abalados. O ator Marcos Oliveira gravou um vídeo pedindo ajuda para conseguir um novo emprego e até para se alimentar. Em entrevista, Marcos afirmou que mobiliza a internet para arrecadar dinheiro de alguma forma e até faz rifas com objetos que recebe dos fãs. Preciso sobreviver. Na realidade, toda a minha vida foi essa luta para sobreviver naquilo que sei fazer. Atualmente, ele vive em um retiro para artistas, uma instituição que acolhe famosos sem apoio familiar ou que não tenha onde morar. O local é mantido por meio de doações e campanhas. Do sucesso à incerteza, da estabilidade ao medo do futuro. Quando os problemas chegam, não importa o que já foi conquistado. As dificuldades podem transformar o dia a dia em uma sequência de preocupações. Esta tem sido a realidade de Lucas Luco. Recentemente, o cantor revelou que decidiu expor mais dos bastidores de sua vida nas redes sociais. Resolvi abrir um pouco mais da realidade, dos bastidores da minha vida. Quero mostrar também a parte ruim. As redes sociais estão muito vagas, só mostrando o lado feliz. E a vida não é só isso, explicou Lucas. O artista disse que reflete sobre a vida diariamente e que sente que poderia ser um pai melhor se não tivesse que lidar com questões psicológicas. O artista, que atualmente luta contra uma depressão, revelou que está cada vez mais difícil lidar com seus pensamentos. Dias assim são comuns para mim desde pequeno. Respiração difícil, vento gelado no estômago, os olhos se enchem de água. Fico assustado, me sinto pequeno e sozinho. Meus pensamentos aceleram e me pergunto: e se eu não fosse assim? Estou piorando com o tempo, apesar de tanto esforço para me sentir melhor? Creio que tem mais pessoas por aí que se sentem assim também. Seria ótimo entender o motivo. Eu gostaria muito de saber. Mesmo uma trajetória marcada por conquistas e reconhecimento não revela o que se passa no interior de cada pessoa. Batalhas externas e internas. Há vazios que não podem ser vistos. Será que é possível encontrar um caminho para realmente preencher o que falta? Olá, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Está no ar seu programa Problemas e Soluções. Você acabou de acompanhar nessa matéria um problema sério que tem afetado milhões de brasileiros. Tanto entre ricos e famosos, mas também entre pessoas comuns, anônimos. A depressão tem feito muitos sofrerem. O vazio e o sentimento de impotência diante dos problemas tem levado pessoas a um quadro emocional totalmente desequilibrado. Pois é, parece uma sucessão de escolhas e decisões que vem levando essa pessoa cada dia mais para o fundo do poço. Mas isso pode parar. Por isso, nós estamos falando com você hoje a respeito deste dia tão importante que teremos na Universal. Uma das áreas do ser humano que mais afeta a sua autoestima é a área profissional e financeira. Quando você não consegue se superar, quando você não consegue prosperar, quando as coisas para você tomam um caminho, um rumo contrário a tudo aquilo que você sempre sonhou e desejou que acontecesse na sua vida, bate o desespero, bate o sentimento de impotência. O que fazer? Pois é, como parar essa sucessão de fracassos? A palavra de Deus diz o seguinte, por favor, produção. E chegando-se, tocou o esquife, o caixão, e os que o levavam pararam. Jesus parou o enterro e disse: jovem,
A ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Esse jovem era o filho único de uma mulher viúva. Ela tinha acabado de perder o marido e agora havia perdido o seu único filho, ficando sozinha no mundo. Mas Jesus parou aquele cortejo fúnebre e mudou a situação. Aquele que estava morto, sendo levado para ser sepultado, voltou a viver. Esse é o Deus da Bíblia e Ele pode mudar essa situação. Você que diz assim, os meus sonhos estão morrendo. Tudo aquilo que eu sonhei, tudo aquilo que eu planejei, que eu projetei para a minha vida, não está acontecendo, está indo exatamente o contrário. Você quer parar essa sucessão de erros, de falhas, de fracassos? Cada vez que você tenta fazer alguma coisa para reverter a situação, ela acaba piorando, então você tem a oportunidade de fazer isso hoje. Por isso que hoje na Universal será o clamor do pare, onde nós vamos determinar exatamente isso. Sobre a palavra de Deus, nós vamos determinar que o teu sofrimento pare, que essa angústia pare, cesse de uma vez, que os problemas financeiros que vêm oprimindo você parem de oprimir você, que essa sucessão de erros também venha parar, que Deus venha iluminar os seus caminhos, dar a você a direção para que você possa tomar um rumo que vai te levar ao sucesso. Acompanhe resultados, a gente já volta. Qual que é o seu nome? Karina. Karina Vitória no Pacto. Então, pastor, eu já me criei dentro da igreja, então eu fiquei 18 anos dentro da igreja sem me entregar verdadeiramente no altar e nada mudava. Eu era uma pessoa muito nervosa na minha adolescência, eu sentia espíritos, tinha muita perturbação à noite, então assim, foram 18 anos que eu não me entreguei no altar. E nesse meio tempo eu conheci o meu esposo, a gente casou dentro da igreja, ele não era da igreja, veio para a igreja junto comigo, mas uns 2 anos depois a gente acabou se afastando da igreja. Ficamos 5 anos afastados, onde a nossa vida parou, mas eu não tinha essa visão que a minha vida tinha parado. Para mim continuava tudo normal, eu não sentia falta de vir para a igreja, eu não sentia falta que a vida estava estagnada, a gente perdeu o nosso apartamento, foi morar de favor, e para a gente estava tudo bem. E aí a gente começou a lutar para voltar para a igreja. Foi bem difícil, porque depois que a gente se afasta, não é fácil voltar, mas a gente conseguiu voltar. Quando eu voltei, eu pedi para Deus, a primeira coisa é que eu conhecesse Ele de verdade, porque se eu não conhecesse Ele, não recebesse o Espírito Santo, eu não ia conseguir permanecer, porque eu estava muito fraca. Eu não sentia vontade de vir para a igreja. Então, se eu não conhecesse o Espírito Santo, eu ia cair novamente. Então, eu lembro assim que deu 1 mês que eu estava voltando naquela caminhada, buscando o Espírito Santo, pedindo para Deus, eu recebi o Espírito Santo. E aí, ali, tudo mudou. Eu já estava fazendo a corrente da segunda-feira, eu já estava fazendo a de libertação, e eu comecei a ver a diferença na minha vida financeira. Então, eu trabalhava para outras pessoas, eu sempre trabalhei na área da beleza, eu trabalhava no negócio de outras pessoas, conquistei o meu próprio negócio, a gente conseguiu trocar de carro, a gente comprou a nossa casa própria, que a gente estava morando de favor, então hoje a gente conquistou a nossa casa, o nosso carro, eu conquistei o meu próprio negócio e mudou muita coisa. O meu marido era estéril, quando eu conheci ele, eu fiz um propósito no altar com Deus, eu consegui engravidar 8 anos depois, e eu tive meu primeiro filho, depois eu tive a minha menina também, Deus curou o meu marido, e depois do Espírito Santo tudo mudou, pastor. Ou seja, prosperidade com Deus, começando do interior, o batismo com o Espírito Santo, e hoje Deus tem acrescentado na vida econômica. Trabalha em que ramo? Eu trabalho na área da beleza, sou cabeleireira, eu tenho um salão de beleza. Tem o próprio salão. O próprio salão. Deus tem abençoado o seu salão? Muito, eu estou colocando profissionais para trabalhar comigo, tenho clientela, ganho muito bem. Quando eu trabalhava para outras pessoas, eu nem conseguia me manter com o salário que eu ganhava, e hoje eu consigo manter o meu espaço, manter a minha casa, então assim, tudo está transformado. Deus tem acrescentado, então. Muito, muito, mas depois do pacto que eu fiz com Deus, de colocar Ele em primeiro lugar. Porque não adianta a gente lutar com a força do braço se tu não tem
o maior, que é o Espírito Santo, porque toda a nossa visão muda quando o Espírito Santo entra. Todo o medo, a limitação que a gente tem, que não deixa a gente vencer, o Espírito Santo, ele dá coragem e a gente consegue... Você que consegue tudo, né? É verdade. Graças a Deus. Deus abençoe mais, bem forte para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Seu nome? Josiane. E a Vitória, Josiane? Então, bispo, quando eu cheguei, né, aqui na nação, era a nação, né? E com muita luta, assim, para chegar aqui, porque a gente tenta de todas as formas, né? Aham. E eu era do lar, não tinha, assim, visão nenhuma. A minha visão era totalmente tapada. Uhum. Só que eu queria conquistar, né? Mas não sabia como? Não sabia como. Uhum. E aí comecei a vir, né? E recebendo a direção, as palestras ali. Como eu falei, eu era do lar, né? Mas aí, nessa tentativa, eu comecei a trabalhar fora. Uhum. Aí trabalhava num lado, no outro, num comércio, no outro, numa casa, enfim. Ia trabalhando, né? E nessa tentativa aí, não deu certo. Porque chegou uma hora que eu vi que Deus queria algo a mais para mim, né? E aí foi onde eu tive uma visão, Deus despertou assim em mim, para mim trabalhar no ramo da beleza. Aí eu me especializei, né? E aí depois disso abrimos um salão, eu e a minha irmã. Abrimos um salão, um espaço de beleza, né? E começamos ali os atendimentos. E, na verdade, bispo, quando eu cheguei ali também eu não tinha casa. Eu morava de favor, morei anos de favor, durante 7 anos. E não via saída assim para comprar uma casa, para comprar um terreno, um lugar para morar, né? E a pessoa, claro, eu sou grata à pessoa que me ajudou, porém eu queria sair dali, eu não queria viver de favor para sempre, né? E aí compramos a casa, aí depois logo em seguida fomos prosperando, Deus deu condição de comprar um carro, aí trocamos o carro, Deus deu condição de trocar esse carro de novo, conseguimos comprar uma moto também. E continuamos trabalhando. Hoje, eu não tenho mais o espaço, nós não temos espaço, mas continuamos trabalhando, atendendo a domicílio. E durante a semana, às vezes, atendemos muito mais do que antes no espaço físico. Quer dizer, quando você chegou aqui, você era do lar, não tinha visão como prosperar, não sabia como, queria mudar a situação, mas não sabia como. Não. Deus lhe deu a visão, você executou, Deus lhe deu uma fonte de renda. Sim. E dessa fonte de renda Deus vem acrescentando na sua vida. Sim. Qual é o seu maior tesouro, sua maior riqueza? A minha maior riqueza é o Espírito Santo. O que ele representa para você? Tudo. Na verdade, se não tiver o Espírito Santo, não tenho nada, né? Tudo já é dele, né? Tudo já pertence a ele. O Espírito Santo é tudo. Você tem um pacto com Deus de fidelidade, honra com as suas primícias? Sim, senhor. Falta para você? Não. O altar deve alguma coisa para você? Não, bispo. Inclusive, uma coisa que eu não relatei no início foi que nós comprávamos assim, para marcar, né? Marca ali. Comprava na mercearia, comprava na farmácia. E tudo aí, fiado? Tudo. Chegou um dia, o meu esposo falou assim, não tem mais conta não. E aí eu falei, não tem mais conta, então também não tem mais conta, né? E aí Deus deu uma visão que a gente tinha que mudar essa situação realmente, né? E isso realmente mudou. Prosperou. Prosperando. Sim. Graças a Deus. Deus te abençoe. Amém. Bem forte para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Seu nome? Luana. E a Vitória, Luana? Bispo, meu testemunho é de sexta-feira retrasada, referente ao mês de agosto, né? Eu faço... Aí o pacto com a aliança faz um tempinho, às vezes eu não consigo ver, mas eu vejo no universo, né? Firme e forte. E o mês de agosto, ele, por mais que seja um mês, né, pesado, dizem que não vende, mas foi um mês muito bom para mim, graças a Deus. Eu tava com algumas dívidas com mais de 10 mil reais, né? No Serasa e não limpava de jeito nenhum, né? Trabalhava, sempre ganhava dinheiro, mas nunca limpava de jeito nenhum, tava trancado. E em agosto Deus deu uma direção, né? Teve aqui no pacto, né, um papelzinho, coloca, aí o pastor falou da direção para colocar a sua dívida. Eu coloquei as dívidas ali e limpou. Graças a Deus, tinha 3 protestos, dívidas assim altíssimas e limpou
baixou um valor, assim, inacreditável. Aí você conseguiu quitar a dívida. Consegui quitar, graças a Deus, e aquilo ali era algo que estava me incomodando, porque eu não tinha pecado, não tinha nada me incomodando, mas o diabo, ele é astuto, né? Ele usa uma oportunidade para ti ali, e aí eu pensei, não, eu tenho que glorificar o nome de Deus, e para eu prosperar, para eu receber as bênçãos, eu tenho que estar bem em tudo. Resolveu. Resolvi, graças a Deus. Graças a Deus. Deus te abençoe. Seu nome? Osni. Osnei, a vitória aqui no pacto com Deus. Pastor, eu estou aqui na igreja há muitos anos. Uhum. E eu comecei trabalhava com construção civil e pegava muito serviço em vários lugares. Uhum. Mas de tanto serviço que eu pegava, eu relaxei com a igreja. Vinha quando dava, quando não dava, dava dinheiro quando não dava. Quando eu me dei de conta, eu perdi tudo que eu tinha. Olha só. No bairro que eu morava, as 2 casas melhores eram minhas. Eu tinha uma caminhoneta boa na época. Perdi tudo. Fui morar numa casinha de madeira, nem banheiro tinha. Fiz um pacto com Deus, voltei para enfermeira na igreja. Comecei a construir uma casa, não tinha dinheiro para uma saca de cimento. Hoje, eu tenho 11 casas alugadas, tenho um mercadinho. O senhor teve uma experiência primária com Deus, mas por causa da quantidade de trabalho, focou no trabalho, deixou Jesus de lado, perdeu, aprendeu a lição, voltou, se refez com Deus, se reconciliou com Deus, e a palavra de Deus é fiel e está prosperando. Vai parar ou vai para continuar? Continuar, não dá para parar. Não para mais, né? Deus abençoe. Vem forte para Jesus, pessoal. Basta. Por um tempo você pôde ter vivido humilhações, perdas e fracassos. A miséria bateu à sua porta e parecia que não havia saída. Mas chegou a hora da restituição. O tempo de portas fechadas terminou. O que estava parado vai avançar. O que parecia perdido será restaurado. Segunda-feira, 22 de setembro. O clamor do Pare. Algo inédito irá acontecer. Os bispos responsáveis pela Igreja Universal em todo o mundo estarão unidos em um só clamor, determinando a mudança da sua vida financeira. Muito bem, você viu o que Deus tem feito na vida das pessoas que têm o buscado. Como Deus parou o sofrimento dessa gente e deu a direção e eles reverteram a situação. Que tal você também fazer a sua parte? Os horários estão aparecendo aí no seu televisor e você pode trazer essa situação a quem pode fazer parar as perdas, parar essa situação de sangramento financeiro, de hemorragia financeira que você tem vivido. Você está vendendo seus bens materiais, você está pegando dinheiro emprestado de agiota, você está descendo rapidamente para o fundo do poço, você está tentando estancar, é ou não é verdade, essa hemorragia financeira profissional, e você não está conseguindo. Então venha buscar ajuda em quem tem poder para fazer parar de uma vez por todas essa sucessão de perdas na sua vida financeira e profissional. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis, o dia todo hoje, especialmente 18 horas e 19h30, estacionamento, entrada e creche gratuitos para todos e em todos os templos da Universal. Para mais endereços aí na sua localidade, acesse universal.org/localizar. Você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Para você que está em São Paulo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, especialmente 18h30 e na grande vigília das grandezas de Deus, às 22 horas. Segunda-feira do Pare. Dê um basta a essa situação por meio da fé. E falando em fé, nesta quarta-feira nós estaremos vivendo a terceira noite da grande ceifa. As 2 noites que já passaram foram muito especiais e eu tenho certeza que se você veio, você aprendeu muito. E vamos concluir esse tema quarta-feira agora. Se você tem o desejo de aprender
a palavra de Deus, de conhecer a Deus, não religião. Religião você já conhece, mas conhecer a Deus de verdade, ter um relacionamento de pai para filho. Quarta-feira é a noite que você não deve perder. Vamos acompanhar o que essa matéria fala. A cada dia, o mundo se torna um lugar ainda mais difícil de se viver. Se você parar para pensar como tem sido a sua vida no geral, desde quando você aceitou Jesus como seu Salvador, eu pergunto para você, você tem sido essa fonte que dá ou você tem vivido a pedir? Preste atenção nisso, isso é muito importante, porque disso depende a sua fé, disso depende a salvação da sua alma. Vemos tantas pessoas cometendo suicídio, se automutilando e por muitas vezes depressivas, tudo porque a alma não está alimentada pelo Espírito Santo. No início do ano eu tomei algumas decisões erradas, fiz algumas escolhas erradas e acabei assim quebrando a cara. E vindo aqui nas quartas-feiras eu fui ouvindo uma palavra que sempre saía daqui com novos pensamentos de que eu iria conseguir sair daquela situação, que tinha chance para mim, que Deus não havia se esquecido de mim. E então as reuniões de quarta-feira têm sido importantes para isso, para me levantar realmente, porque eu cheguei no fundo do poço, espiritualmente falando, mal mesmo, mas vindo aqui nas quartas-feiras eu aprendi a usar minha fé, aprendi que eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, e tudo isso foi me ajudando, foi me levantando, e graças a Deus eu consegui me levantar. Para se aproximar desta energia que cuida e revitaliza, milhares de pessoas buscam na quarta-feira a palavra de Deus que dá sabedoria e paz. Mas com o Espírito Santo eu comecei a me valorizar, comecei a ver como Deus me enxerga de fato, de verdade, né? E o Espírito Santo me fez forte. Hoje, claro, eu tenho pessoas na minha vida, mas eu sei o lugar de cada uma. Deus em primeiro lugar e depois cada um no seu devido lugar. Aquilo não me domina mais, né? Eu sei a importância de cada coisa. Te esperamos nesta quarta-feira, às 19 horas, na Noite do Espírito Santo. Não esqueça, a entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Catedral Universal, em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Eu tenho certeza que este vazio que está aí dentro da sua alma, que você não consegue preencher com nada e ninguém, será resolvido de uma vez por todas no momento que você decidir buscar a Deus. Independentemente do seu credo religioso, seja você quem for, Ele está de braços abertos a te esperar. Ele não julga, Ele não condena. Seus atos, suas ações, suas escolhas, seu passado pertence ao passado. O que interessa é o hoje, é o agora. Se você o decidir buscar, Ele certamente se deixará achar. Por isso, nesta quarta-feira, 24 de setembro, você é nosso convidado especial. Às 7h em ponto, nós estaremos dando início a essa grande reunião de fé. E todos que vierem são bem-vindos, todos, sem exceção. Vamos acompanhar mais resultados e a gente já volta. Rosana, fala pra gente a importância dessa reunião de quarta-feira para você. Pastor, toda reunião de quarta-feira eu faço a manutenção da minha fé. Então, por mais que eu já tenha o Espírito Santo, que eu já tenha certeza da minha salvação, eu acredito que se eu não fizesse a manutenção da minha fé nessa reunião, eu não permaneceria. Aqui eu aprendo sobre perseverança, sobre confiança. Todo dia tem uma palavra para animar a gente, para colocar a gente de pé. Se a gente está caído com alguma situação difícil, a gente aprende aqui, é uma escola. E o batismo com o Espírito Santo? Quais as mudanças que houve em você?
Depois que eu recebi o meu batismo com o Espírito Santo, eu passei a ter mais confiança. Antes eu tinha raiva de tudo, eu achava que tudo era minha culpa, eu tinha um vazio enorme dentro de mim e eu não sabia como preencher. Mas depois do batismo com o Espírito Santo, por mais que eu passe por situações assim difíceis, eu nunca tô sozinha, ele tá sempre comigo, me dando paz, me dando confiança, e eu sei que com ele eu posso ir até o fim. Loreci, fala pra gente a importância dessa reunião de quarta-feira para você. Pastor, é uma reunião muito importante, onde eu venho me fortalecer, me renovar, porque a palavra, ela fortalece, ela dá direção para nós, então é uma reunião fundamental para a minha vida. Houve alguma palavra que você ouviu que marcou a sua vida? Entre tantas, mas essa foi a primeira palavra, foi quando eu fui batizada com o Espírito Santo, que foi a palavra que Deus me disse que o mundo me odeia, mas eu te amo. Saibas que pertences a mim e não ao mundo. Essa palavra foi maravilhosa. Ela está dentro de mim há 21 anos. Hoje a Loreci é uma nova criatura. Graças a Deus, pastor, porque aquela Loreci que tinha medo do futuro, que tinha ansiedade, que tinha depressão, que era triste, que era vazia, hoje não, hoje eu tenho vida, hoje eu tenho paz, eu tenho alegria, não tenho medo do futuro, porque o futuro pertence a Deus e Ele está guiando, né? Ele está conduzindo a minha vida. E é isso aí, você também pode ter essa direção. Assim como Deus está guiando a vida da Loreci, Ele quer guiar você também. Portanto, nesta quarta-feira, 7 e 10 da manhã, meio-dia e 3 da tarde são os horários durante o dia. E especialmente às 7 da noite, a terceira edição da Noite da Grande Ceifa. Para você que está em Florianópolis, Mauro Ramos, 1310 no centro, entrada, creche, estacionamento gratuitos e em todos os templos da Universal. Basta que você acesse universal.org/localizar, você vai encontrar aí na sua cidade a Universal mais perto de você. Para você que está em São Paulo, Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, às 20 horas com o Bispo Renato Cardoso ou em um Universal mais perto de você. Agora é momento de oração, o Bispo Sérgio Mota vai orar por todos nós. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Meu Deus, o Senhor disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O Senhor é o Deus que abre portas. O Senhor é o Deus que abre caminhos. Então, meu Deus, há pessoas com a vida amarrada, com as portas fechadas. Meu Deus, estenda as tuas mãos poderosas e alcance esse trabalhador desempregado, esta criatura endividada. Abre, meu Deus, as portas que estão fechadas. Venha depressa socorrer, dar-te pressa, meu Deus, em aliviar a dor, o sofrimento do teu povo, levando a cura, levando a libertação, salvando as famílias catarinenses, meu Pai, do caos, da briga, das contendas. Eu abençoo a todos que nos assistem na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém. Hoje é o dia da libertação financeira. Procure a Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima da sua casa. Você que está com os caminhos fechados, desempregado, endividado, procure a Igreja Universal do Reino de Deus e seja livre dos problemas econômicos. Deus vai abrir portas para você. Um forte abraço do Bispo Sérgio Mota, o guardião da Sagrada Família. Graças a Deus, Bispo Sérgio, e Deus abençoe você que acompanhou essa programação. Agora, dê um passo de fé, faça a sua parte, eu tenho certeza que Deus vai mudar essa situação. Ficamos por aqui, deixando aí o recadinho da Caminhada do Amor, que vem por aí, dia 11 de outubro, 9 da manhã, no Parque da Luz. Até lá! Atenção, alunos da Escola do Amor. Temos uma ótima notícia para vocês. Sábado, dia 11 de outubro, às 9 horas da manhã, a Caminhada do Amor 2025. Para mais informações, kits e lugares, acesse caminhadadoamor.com.